Olá pessoal, estamos de volta então, continuando a nossa série de vídeos sobre elaboração de currículo para o profissional técnico em nutrição. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês sobre a descrição, né, do currículo, sobre as informações pessoais. Depois, no segundo vídeo eu falei sobre como incluir as informações relacionadas à formação profissional. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como colocar as experiências profissionais. E tem um outro vídeo que eu fiz aqui e coloquei no canal também, falando sobre essa questão de experiência profissional, né? O que vem a ser experiência profissional? Depois dá uma conferida nesse vídeo para vocês entenderem um pouco esse termo, experiência profissional, que não necessariamente precisa ser uma experiência comprovada em carteira de trabalho, mas sim uma vivência, algo que você já tenha experimentado como um profissional, como por exemplo um estágio, como um trabalho voluntário, sempre alguma coisa que você tenha uma maneira de comprovar que você participou daquilo ali, tá? Então, na hora de colocar essa parte da experiência profissional, que ao meu ver o termo mais correto seria vivência profissional, mas é um padrão técnico, né, na hora de elaborar o currículo, então a gente mantém assim. Se você tem experiência profissional mesmo, se você já atuou na área como técnico em nutrição, você vai começar colocando essa sua experiência. Então, a descrição vai ser similar à maneira como você colocou lá na parte da formação profissional. Você vai colocar o ano que você ingressou na empresa, o cargo que você exerceu e aonde você exerceu esse cargo, né? Em qual empresa que você exerceu. E colocar o período de início e de término. Então, se você trabalha, se você ainda atua nesse local, você só vai colocar a data de início, né? A data que você iniciou as suas atividades como profissional naquela empresa. Que nada impede, tá, gente? De você colocar, de você ter no seu currículo que você continua trabalhando numa empresa e você vai mandar o currículo para algum outro local, né? Por exemplo, você pode atuar num lugar, vamos supor que você atua numa escala de plantão e você tem disponibilidade de horário para atuar em outros plantões, em outros horários. Você pode perfeitamente continuar enviando seu currículo para as empresas para ter um segundo emprego, tá? Você pode, por exemplo, atuar como um profissional autônomo, né, em alguma outra área que não seja a área técnica em nutrição, e você vai colocar aquela experiência e ao mesmo tempo você vai buscar a oportunidade como técnico também. Então, nada impede de você estar ainda trabalhando para buscar um emprego, tá? E a outra questão que eu recebi bastante mensagens relacionadas a isso é como colocar a descrição das experiências que não são comprovadas em carteira. Bom, aí o que eu posso dizer é o que eu falei lá no primeiro vídeo. Tudo que tiver no seu currículo, você precisa ter uma maneira de comprovar isso. E aí, hoje, o que a gente tem de positivo, uma das coisas positivas que nós temos em relação ao uso das tecnologias é que tudo a gente acaba registrando, né? Por fotos, vídeos. Então, todas as ações que a gente realiza, a gente registra de alguma forma. E se eu tenho, por exemplo, uma página, um perfil profissional numa rede social e eu realizei uma ação em algum lugar e eu registrei isso por meio de fotos, vídeos, eu já tenho um registro e eu posso colocar isso no meu currículo. Só preciso fazer a observação para vocês do seguinte: esse tipo de comprovação, ela não é válida para uma comprovação de títulos
numa prova de concurso, por exemplo. Ou, dependendo da empresa, pode ser que a empresa não aceite, se ela vai pedir para você a comprovação dos seus títulos. Mas, normalmente, as empresas, elas aceitam esse tipo de comprovação, desde que você tenha aquilo registrado de uma maneira certinha, né? Então, assim, vamos supor que você participou de uma ação voluntária na comunidade aonde você reside, né, onde os moradores resolveram fazer uma ação social em prol das famílias carentes na região. E você se disponibilizou a fazer uma palestra ou uma prática educativa com aquelas famílias falando sobre aproveitamento integral dos alimentos. Gente, isso é mais do que uma experiência. E aí aquilo foi registrado, aquilo apareceu no jornal do bairro, saiu na página da rede social do bairro. Então tudo isso é uma forma que aí você compartilhou na sua página, tudo isso é uma forma que você tem de registro de uma ação que você realizou, tá? E claro, é importante que você esteja presente, né, nesse registro, na foto e tal, no vídeo. Mas é uma maneira. Agora, se você vai fazer uma prova para concurso e você vai, e aí lá na hora de passar pela etapa de análise de currículo, né, vamos supor que de repente tem uma pontuação, normalmente para técnico não tem tanta exigência para análise de currículo, é mais para área de graduação, porque aí você tem o itinerário formativo, né, de quem é graduado ainda pode ter uma pontuação por mérito em relação à especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, publicação científica, o que não é muito o caso do técnico. Então, você pode comprovar, mas não para fins de comprovação de títulos para uma prova de concurso, que fique bem claro isso. Mas para uma oportunidade de emprego convencional, pode perfeitamente colocar, tá? Então, daí a importância também de você pensar em, de repente, alimentar as suas redes sociais de uma maneira mais profissional, ou mesmo criar um perfil de uma maneira profissional, para você ter uma forma de registrar essas ações que você está realizando, tá? Isso é importante, e importante não misturar as coisas de perfil pessoal com perfil profissional, senão também dá ruim, aí não dá certo, ok? Então, você pode colocar sim essas informações dessa maneira, e aí, assim, cabe à empresa se ela vai aceitar ou não, mas geralmente as empresas. E hoje, como a gente envia muito currículo de forma online, envia por e-mail ou pelas próprias redes sociais, a empresa, quando você envia, você pode botar o link da sua página e quando a empresa vai olhar o seu currículo, ela pode ir lá naquele link e acessar. Só tem que tomar o cuidado seguinte, porque tem empresa que quando oferta a vaga, ela coloca lá a observação assim, não aceitaremos link de currículo, porque também tem opções de você fazer o seu currículo e salvar esse arquivo no Drive, e na hora que você vai enviar para a empresa, ao invés de você enviar o arquivo do currículo, você pode enviar o link do Drive, é uma opção também que algumas empresas aceitam, tá? Mas tem outras que não, então tem que ter esse cuidado na hora de você olhar a vaga e a descrição da vaga e o que está sendo pedido para que você envie de informações, para você enviar tudo certinho e não cometer nenhum deslize nesse sentido, tá? A outra questão é que também surgiu essa dúvida, teve duas pessoas que me mandaram mensagem sobre esse questionamento. Olha, eu já trabalhei em outros empregos, em outras coisas, mas não... E como técnica em nutrição, eu trabalhei em uma empresa só, mas eu trabalhei lá em outros lugares. E aí tem até uma situação de uma aluna que ela já trabalhou, por exemplo, eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que era uma loja de tecidos, alguma coisa assim. E ela era operadora de caixa e também
fazia o controle de estoque, se eu não me engano. E aí ela colocou aquilo e ficou meio solto, assim, ela botou operadora de caixa na empresa tal, do ano tal ao ano tal. Só que aí fica meio solto, né, aquela informação, e a empresa, quando vai olhar, vai meio que passar batido. Aquilo ali, tá, ela já atuou em outra área. Mas existe uma forma de você tentar correlacionar. Então, se ela atuou com controle de caixa, se ela era operadora de caixa, ela fazia, por exemplo, o cálculo de custo. Embora fosse uma empresa, uma loja de tecidos, ela sabia como receber um fornecedor para receber a mercadoria. Então, ela sabia contabilizar, ela sabe verificar a nota fiscal, ela sabe comparar pedido com a entrega, ela sabe como organizar o estoque, ela sabe como fazer pagamentos e receber pagamentos. E isso tudo tem uma forte relação também com a nutrição, principalmente na área comercial de produção de alimentos. Então, se ela colocar a descrição, o cargo, o que ela fez, e colocar uma breve descrição, fazendo uma relação sucinta com a área de nutrição, é mais uma chance de você também ganhar uns pontinhos a mais nesse currículo aí. Então, preste atenção nisso na hora de você colocar essa descrição, que é importante. A gente não pode desperdiçar informação nenhuma de experiência, de qualquer experiência que a gente tenha vivenciado profissionalmente, tá? E é importante também, de cada experiência profissional, que você coloque o ano que você trabalhou, que você vivenciou aquilo, qual foi o seu cargo ou a função que você exercia, a empresa ou o local, ou para onde você prestou aquele serviço, e uma breve descrição das suas funções. E sempre essa descrição tentando fazer uma correlação que aproxime você da sua área. É claro que tem situações que não tem como, né, gente? Assim, dependendo, você atuou numa área lá que não tem nada a ver, aí não vai ter jeito. Mas, dependendo da área, dependendo do cargo que você exerceu e aonde você trabalhou, você consegue fazer essa correlação. Como esse exemplo que eu dei dessa aluna que menciona que foi operadora de caixa, tá? Então, essas foram as dicas. Eu tenho muito mais conteúdos para trazer para vocês, mas eu acho que é importante trazer isso agora, porque eu estava recebendo bastante mensagens, muita gente com dúvida, e aí eu achei melhor fazer o vídeo do que ficar responde um daqui, responde um dali, se as dúvidas são muito parecidas, tá? E, mais uma vez, podem contar comigo sempre que precisar, pode mandar e-mail, pode me mandar um direct, e pode falar comigo sempre que eu puder, eu vou estar lá ajudando vocês. Tá bom? Um abraço para vocês, pessoal!